Olá, amante do terror. Os espelhos sempre foram um ótimo artifício para o terror, pois dizem que eles podem refletir o que nós não vemos com os nossos próprios olhos. Dizem que eles podem ser passagens entre a nossa realidade e o além, que através dele podemos ver coisas ocultas e até mesmo aterrorizantes. Dizem que os espíritos podem ficar presos aos espelhos e assim assombrar aqueles que o têm. Tanto é que vários rituais de invocação que já vimos durante a infância envolvem espelhos. Por exemplo, Bloody Mary, onde você tem que estar completamente sozinho, no escuro, com uma única vela iluminando o seu rosto e o espelho. E então dizer 3 vezes o nome: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. E então o fantasma iria aparecer no seu espelho e o que ela faz exatamente fica para interpretações. Alguns dizem que seus olhos são arrancados, outros dizem que vários arranhões vão aparecer no seu corpo, e outros dizem que você vai ficar preso no espelho, junto de Bloody Mary, durante toda a eternidade. Outro exemplo é a experiência de olhar fixamente para o espelho por algum tempo, não importando se as luzes estão apagadas ou não, e então você começa a ver imagens distorcidas na sua visão periférica, ou até mesmo criaturas. Muitos dizem que é apenas uma ilusão de ótica causada pelo efeito Troxler, e outras dizem que quando você olha muito tempo para o seu próprio reflexo, as coisas escondidas no outro lado vão começar a se manifestar, e se você passar muito tempo olhando, você tem altas chances de sofrer uma possessão. Bom, de qualquer forma, não se pode ter certeza de nada. Do ponto de vista mais lógico, um espelho é apenas um espelho que reflete a imagem assim como a água, o metal ou qualquer outra superfície reflexiva. Mas claro que, no mundo de Trevor Henderson, as coisas não seriam tão simples assim. Sempre tem algo a mais. Os medos, quase sempre, se não sempre, são reais. E o pesadelo de hoje se chama Nightmare Mirror, o pesadelo no espelho. Tudo começa com um casal se mudando para uma casa nova. O proprietário deixou a venda por vários motivos desconhecidos. No porão da casa, tinha vários móveis velhos, incluindo um espelho meio esquisito jogado em um canto. Apesar deles terem alguns móveis, eles não tinham tantos móveis assim, e, por enquanto, aquela pilha de velharias iria cair bem, pelo menos até eles se estabilizarem na casa e poderem comprar tudo o que precisavam. Eles pegaram até mesmo o espelho, já que era grande e dava para ver o corpo inteiro. Mas assim que colocaram o espelho dentro do quarto, sentiram algo estranho em relação a ele. Talvez por ser um pouco antigo e talvez até um pouco estranho, mas era só um espelho, ou pelo menos era isso o que achavam. Com o passar dos dias, os novos anfitriões passaram a ter pesadelos quase todas as noites. Já fazia um bom tempo desde que eles tiveram uma boa noite de sono, mas até então, eles não atribuíram isso ao espelho. Achavam que, por conta da mudança, eles estavam muito estressados e isso acabou refletindo nos seus sonhos. Mas o problema era a similaridade entre eles. Nunca eram pesadelos diferentes. Eram sempre o mesmo pesadelo em ângulos diferentes, mas era sempre o mesmo pesadelo. Eles sempre estavam imóveis na frente daquele espelho, de pé. Só que, ao invés de aparecer os seus reflexos, aparecia a imagem de uma velha disforme, muito magra. Estava aparentemente nua, mas não tinha órgãos genitais. Ela ficava com as mãos no espelho, com um sorriso esquisito no rosto. Seus olhos eram negros e pupilas brancas levemente brilhantes. Ela estava ali, parada, imóvel, olhando para eles. Parecia que ela queria sair, mas não apenas para ser livre e sair de lá, mas sim ser livre para, de alguma forma, fazer algo terrível. Ela não dizia nada, mas dava para sentir uma intenção maligna vinda da aura daquela velha. E de repente, eles apagam e acordam na manhã seguinte. Olham pro espelho e nada. Depois de umas 5 ou 6 noites assim, as coisas começaram a sair dos pesadelos para acontecer na vida real. Não, a velha não aparecia no espelho, mas coisas estranhas aconteciam, como barulhos de passos pela casa, coisas mudando de lugar, eletrônicos ligando sozinhos e, principalmente, risadas macabras e distantes vindas do espelho. Não havia nada lá além de seus reflexos, e isso continuou por dias, até a gota da água acontecer.
Eles acordaram no meio da madrugada. Só que ao invés de estarem de pé na frente do espelho, como de costume, eles ainda estavam deitados na cama. Então pensaram que o problema tinha sido resolvido e os pesadelos com aquele maldito espelho tinham acabado. Até olharem para ele de novo. Lá estava ela, do mesmo modo, com a mesma face, na mesma posição. A única coisa que mudou foram seus olhos, que agora os acompanham para onde quer que vão. A velha em si não se move, mas de alguma forma eles sabiam que aquilo não era uma mera ilusão. Era um ser maligno com intenções ruins, muito ruins. Eles não saberiam dizer o que ela queria fazer, mas sabiam que se deixassem ela daquele jeito, mais cedo ou mais tarde, ela iria se libertar. Eles tentaram de tudo, quebrar o espelho, queimar, jogar o espelho fora, mas nada adiantava. Ele simplesmente não quebrava, não pegava fogo e toda vez que era jogado fora, ele voltava, não importando o quão longe estivesse. Eles decidiram então jogá-lo de volta de onde ele veio, no porão, e ele não voltou mais. Mas o que voltou foram os pesadelos, ainda piores. Eles tinham pesadelos com a velha saindo do espelho e andando em suas direções, lentamente, com a mesma expressão. Eles não conseguiam se mexer ou gritar, nem mesmo as suas pálpebras se mexiam, como se eles estivessem sendo forçados a assistir àquela coisa vindo lentamente nas suas direções. E, quando chegava perto, colocava suas mãos em seus pescoços e apertava muito forte, até a visão escurecer, fazendo eles acordarem na manhã seguinte com falta de ar. Não demorou muito mais de uma noite para perceberem que aquilo significava que em pouco tempo a velha do espelho iria se libertar e os matar durante o sono, ou até mesmo durante uma paralisia do sono induzida. Eles tinham uma teoria, a de que tanto o espelho quanto a velha estavam completamente atrelados à casa. Então, não adiantaria nada tentar destruir o espelho, porque ele era indestrutível em relação à casa. E nem adiantaria jogar fora, pois ele sempre era atraído de volta. Então, se eles saíssem dali, os pesadelos e as assombrações iriam parar. E foi o que fizeram. Eles tiveram a ideia de demolir a casa, mas pensaram bem se isso não iria libertar a criatura, dando liberdade para ela segui-los e matá-los. Então, apenas decidiram se mudar de lá. E quanto ao espelho, eles o deixaram no porão envolto de um pano de tecido grosso capaz de envolver todo o espelho, com uma mensagem que dizia: "Nunca descubra, fique longe." A casa ficou abandonada desde então, e até hoje não se sabe se o ser que estava lá dentro ainda está lá.